Moshe Dayan, que era o grande general israelense, né? Ele estava dirigindo na estrada lá em Israel. Ele estava uns 200 por hora. Aí um policial vê o carro passando, né? O policial liga a sirene, para ele, chama ele para o canto. E quando ele vê, ele fala: senhor, você não sabe que está 200 por hora? Quando ele vê, abaixa a janela, é o Moshe Dayan. Fala: você ainda, o herói nacional, o exemplo da pátria, vou dar uma multa ainda muito maior, porque você deveria ser o exemplo para todo mundo, né? Você não sabe, que tem que seguir aqui as regras do Estado. Aí ele falou: desculpa, seu guarda, disse o Moshe Dayan. Sabe que o Moshe Dayan, ele tinha aquele tampão, né, no olho, um olho dele, né, ele tinha perdido na guerra e tudo. Então ele falou: eu olho para ele, eu só tenho um olho. Ele falou: você quer que eu mantenha os olhos na estrada ou no velocímetro? Então, não dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Na nossa paraxá fala dos korbanot. A gente sabe que tem vários tipos de korbanot, né? 4 principais. Entre eles, tem o famoso korban hatat. Diz a paraxá o seguinte: vai daber Hashem el Moshe lemor, daber abnei Israel lemor, nefesh ki serta bishgaga. Mikol mitzvot Hashem, asher lo teasena ve'asa mechat mehena. Diz Deus para Moshe Rabbeinu, benefesh, quando uma alma ela pecar sem querer, tem que trazer um korban hatat. Você tem que trazer um sacrifício pelo erro que você faz sem querer. Se você transgredir, o Rambam ele fala aqui que significa, tem 43 mitzvot, lotaseh, que a pessoa seria chayav karet, e se a pessoa, isso é um mitzvot com ação, ou seja, se você faz uma ação, não é pensamento, se você faz uma mitzvah que exige uma ação, que é uma transgressão, e se fosse proposital teria passivo da punição de karet, que é uma morte divina. Nesse caso, se a pessoa transgride ela sem querer, ele tem que trazer o korban hatat, pelo pecado sem querer. E a pergunta que todos fazem, como o tempo é curto, eu vou resumir, mas é ideias importantes para a gente pensar na vida. Por que a pessoa traz um sacrifício, um korban de perdão, por algo que ele fez involuntariamente, ele fez sem querer? Então, o primeiro grande comentarista, né, que é o Sefer Chinuch, ele fala o seguinte: quando ele fala da mitzvah de trazer o korban hatat, ele diz: se a pessoa fizesse um pecado involuntário, sem querer, e a vida seguisse igual, ele não seria cuidadoso mais para frente, para o futuro. Então ele fala, o fato que ele vai trazer é todo um serviço. Tem que pegar, trazer um korban, ir para o Beit HaMikdash, fazer o sacrifício e tudo mais. Isso vai causar nele uma impressão para ele tomar mais cuidado com as suas ações e ser mais cauteloso daqui por diante, daqui para frente. Então, a ideia, na verdade, é para que ele seja mais cuidadoso. Diz o Maimônides, o Rambam, quando fala o que é o pecado sem querer. O que significa um pecado sem querer? Então, o Rambam, ele fala, por exemplo, que se uma pessoa, ele estava, uma pessoa casada, tem relacionamento com sua esposa, naturalmente, mas se ela não estava na época do seu período, né? E no meio da relação apareceu sangue, isso para o Rambam não é considerado hatat, não é korban hatat, porque isso é oines, isso é um acidente. O hatat, segundo o Rambam, é quando a pessoa deveria perguntar, ele deveria questionar, estava, por exemplo, na época que seria próximo à época do período, e ele deveria verificar melhor e não verificou. Aí sim que é korban hatat. Então o hatat, a pessoa traz um korban por algo sem querer, mas que ele poderia ser mais cuidadoso, mais cauteloso, ele deveria questionar. Essa é a visão do Maimônides, do Rambam. Então, quer dizer, tem uma falta que ele poderia ser realmente mais cuidadoso. Se a gente pegar, por outro lado, o Nachmanides, o Ramban, ele traz 2 motivos. Um, que a gente fala, ignorância não é desculpa. Falar eu não sabia, não sei as leis, um negócio, isso não é desculpa. A pessoa também deveria buscar mais.
Mas o segundo, ele fala, vamos prestar atenção aqui no Pasuk. O Pasuk diz o quê? O Pasuk fala Nefesh. Nefesh tem a ver com o Maimer que a gente está estudando aqui no Kohen Tiferes Bachurim. Para quem está estudando aqui no Kohen Tiferes Bachurim Mamar, isso tem a ver com o Maimar que está estudando. Está escrito o quê? Uma alma que pecar. Diz o Nachmani, diz, por que usou o termo alma? Porque realmente a pessoa fez um pecado involuntário. Não foi a intenção dele. Tudo bem, então ele não tem culpa, mas de certa forma o pecado aconteceu, isso causa um impacto na alma. Pelo impacto, pela sujeira na alma, explica o Nachmani, diz o Ramban, ele precisa trazer o pecado de Hatat. Quer dizer, é para limpar a sua alma, porque isso causou um efeito no mundo. E aqui a gente pode ir um pouquinho mais para frente, contar, a Gemara conta uma história que estava uma vez andando o Rabzeira com o Ravasi. Eles estavam viajando, eles pararam num hotel, um hotel kasher, um hotel judaico, dos judeus, uma pousadinha. Só que, e lá na pousada, o dono da pousada ofereceu para ele, só que o dono da pousada não era um homem, um Talmid Chacham, um homem muito sábio. E ele ofereceu para esses dois sábios, o Ravasi e o Ravzeira, ovos que foram cozinhados no vinho. Cozidos no vinho, perdão. Ovos cozidos no vinho. Então, parece que era uma comida típica da época, o ovo fica colorido, sei lá qual que é o negócio. O Ravzeira não tocou, e o Ravasi comeu. E o Ravzeira perguntou, mas Ravasi, você sabe que o vinho tem a questão lá em Israel, tem a questão do macer, naquela época ainda, mais ainda, e existe uma coisa chamada demai. Demai é aquilo que você tem dúvida, se tem dúvida se tiraram ou não tiraram o macer. E o vinho, você não sabe aqui se o pessoal do hotel não é tão sábio, Chacham, será que eles separaram no macer? Então aqui seria um vinho que tem dúvida se tirou no macer. Então, ele falou, o Ravasi falou, não percebi, não me dei conta, não sabia e comi. E aí então o Ravzeira falou, será que é possível que o Ravasi sem querer teria errado? E ele percebeu, ele descobriu que Demai, na verdade, não é uma proibição natural, é um decreto rabínico. E o decreto rabínico de Demai é só sobre algo que você vai comer, e não a mistura. O vinho, ele comeu o ovo, não tomou do vinho. O ovo estava misturado com o vinho, foi cozido no vinho. Então, não tinha decreto rabínico. Sem querer ele não faria isso, nem sem querer. Um tzadik não ia errar sem querer. O que quer dizer esse daí? O que a gente aprende isso daqui, dessa história? Que o tzadik não ia errar sem querer. Explica, tem uma famosa Gemara, que o Rabi Akiva, quando chegava no nosso Pasuk, que quando uma pessoa peca sem querer, ele tem que trazer um korban hatat, ele chorava. E ele falava, assim diz a Gemara, ele falava, se isso ocorre para as pessoas que fazem sem querer, quanto mais uma pessoa de propósito. Tem uma outra Gemara que ele... Tem outro Pasuk que ele chorava, concluindo aqui, e que está escrito que quando a Torá diz que uma mulher que faz uma promessa, mas o marido Isha Aferá, Vashem Islachlach, que imagina que uma mulher fez um voto, uma promessa que ela não vai mais beber vinho, por exemplo. O marido escuta, o marido fala, não, ela precisa beber o vinho de Kiddush, Shabbos, tudo, e o marido anula a promessa dela. E ela no dia seguinte não sabe que o marido anulou a promessa dela, e ela foi lá e bebeu o vinho, achando que ela está pecando. Diz a Torá, Hashem Islachlach, Hashem perdoa ela. Mas diz a Gemara, por que Hashem perdoa? Ela não pecou, mas ela achou que ela pecou. Ela precisa do perdão divino por causa que, aqui é o contrário, ela não pecou, mas ela achou que pecou. Nessa hora também o Rabi Akiva chorava. Então, precisa do perdão divino. O que o Rabi Akiva está comparando as duas coisas? Explica o famoso Or Sameach, né? Rav Meir Simcha de Dvinsk, ele fala o seguinte: quando uma pessoa peca sem querer, é o subconsciente dele que está trabalhando. Justo as coisas que você faz sem querer, é porque você está agindo meio que natural. Você não está prestando atenção, você não está dando conta, é o seu eu interior, seu subconsciente trabalhando. Então, se você age no pecado sem querer, é porque você tem alguma ligação com esse pecado.
E por isso você precisa do Korban Hatat. É isso que o Rebbe Akiva estava chorando, mostrando que tanto quando a pessoa faz querendo pecar, mas não pecou, ou quando ele peca sem querer, é a mesma coisa, porque está ligado com o nosso subconsciente. Então isso só está trazendo à tona que a gente precisa tomar mais atenção e trabalhar o nosso subconsciente, aquilo que a gente está realmente ligado. O tempo é curto, depois a gente continua essa ideia. A Yom de hoje diz o seguinte, vamos ver aqui, a Yom de hoje, dia 8 de Adar Bet, o Rebbe Rashab, ele escreveu numa de suas cartas, é melhor tová peulá achat me'elev anachot, é melhor uma ação do que 1000 suspiros. Eloqueno chai v'torah mitzvos nitzchim heimo. Nós temos Deus é vivo e a Torá e a Mitzvot são eternas. Você tem que deixar o suspiro e se dedicar para a ação na prática, né? E Hashem vai te ajudar, Hashem vai